Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem nesse momento. Hoje, nesse momento, eu gostaria de estar trazendo para vocês uma breve meditação no texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 1. Gostaria de estar trazendo uma breve meditação, uma breve exposição nesse texto, e para isso estarei utilizando a Bíblia, a versão King James atualizada. Trarei também algumas bases no comentário expositivo de Hernandes Dias Lopes, e também para essa breve meditação utilizarei o comentário que já está bem velhinho, o comentário traduzido por o seu Shed, publicado pela Vida Nova, e espero que vocês sejam grandemente abençoados, amém? Vamos começar, vamos ler versículo por versículo. Eu gostaria de estar trazendo todo o capítulo 1, pois ele é um capítulo muito pequeno, então eu creio que vai dar para fazê-lo em pouco tempo, eu creio que vai ser de grande bênção para a sua vida, amém? Nesse momento, eu gostaria de ler primeiramente o capítulo 1, onde Paulo vai estar dizendo: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Nessa primeira parte da introdução, Paulo está não apenas referindo-se a ele mesmo, mas também aos seus colaboradores, aqueles que o ajudaram, aqueles que estavam com ele na obra, quem estava ajudando, quem estava empenhado naquela obra. Lembrando que a igreja de Tessalonicenses, ela foi fundada, ela foi implantada, está registrado no livro de Atos, capítulo 17, versículos de 1 ao 9. Então lá você vai poder meditar, vai poder conhecer como é que aquela igreja foi implantada, qual foi o procedimento que Paulo agiu nessa segunda viagem missionária dele. E aqui ele cita Silvano e Timóteo. Timóteo, que era natural de Listra, a sua mãe era judia, o seu pai grego. Deixa eu afirmar aqui, segundo o comentário de Hernandes Dias Lopes, ele vai nos dizer que Timóteo, o pai dele era grego e sua mãe judia. Você vai poder perceber isso lá em Atos 16, né, quando Paulo permite que Timóteo fosse circuncidado para alcançar aquele povo. E Silvano aqui, esse nome é uma versão grega da palavra Silas, do nome Silas, e esse é o mesmo Silas que esteve preso juntamente com Paulo. Então eles eram colaboradores de Paulo, eles estavam engajados na obra. E aqui, prosseguindo aos destinatários, aí ele vai dizer a igreja dos Tessalonicenses, uma igreja do povo, assim como é mencionado por Hernandes Dias Lopes em seu comentário. Uma igreja do povo, onde todo o povo é aceito, todo o povo que é convertido, todo o povo que é eleito do Senhor, todo o povo que foi restaurado a sua vida, todo o povo que foi redimido dos seus pecados. Essa igreja é deles, não nominal em questão de denominação, nada disso, mas sim do povo que teve sua vida lavada pelo sangue do Cordeiro, glória a Deus. E é uma igreja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, em quem a igreja está firmada. É no Senhor Jesus, nós devemos ter isso sempre em nossa mente. Ele é a rocha que está alicerçada à igreja, e Paulo sauda eles com graça e paz, como era de costume ser feito. E o versículo 2, prosseguindo, ele diz: sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-os em nossas orações.
mencionando em nossas orações. O que me chama muito a atenção nesse texto é pelo seguinte, que nós muitas vezes quando dobramos nossos joelhos, nós temos esquecido de orar por aqueles que nos ajudaram na nossa caminhada. Nós às vezes esquecemos de orar por aqueles que tanto cooperaram para nós estarmos prosseguindo na fé. Nós esquecemos de orar, colocar diante de Deus aqueles que tanto fizeram por nós, aqueles que nos ajudaram na caminhada, aqueles que nos ajudaram a chegar onde temos chegado. Nós acabamos esquecendo de colocar a vida deles diante do Senhor. E nós não podemos esquecer de fazer isso. Nós não podemos esquecer daqueles que nos têm ajudado a prosseguir no Senhor. Devemos estar sempre orando uns pelos outros. Devemos estar sempre louvando a Deus pela vida dos nossos irmãos. Amém? Perdão. Dando continuidade, Paulo vai estar dizendo: recordamos-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que Paulo, o que gostaria de estar destacando são os 3 pontos aqui da questão da fé. Da fé, que é um dom de Deus, é algo que vem de Deus, é algo que vem de Deus para transformar a vida do homem pecador, para transformar a vida daquele que foi salvo, para transformar a vida, para transformar a minha e a sua vida, e é algo que não vem sozinho. Quando nós temos fé no Senhor, nós temos uma vida transformada pelo Senhor, nós temos boas obras. Não é fé mais obras, mas sim uma fé que resulta em obras, uma fé que nos faz agir em favor dos necessitados, nos faz agir em falar do amor de Deus, e não apenas disso, mas sim de ajudar aquele que padece de necessidades. E o amor ágape, o amor que gera em sacrifício, nos faz fazer sacrifício, assim como Cristo fez por mim e por você. É esse amor que nós devemos ter, é esse amor que deve estar alicerçado na nossa fé. É um amor que nos faz, mesmo em circunstâncias que não queremos amar, mesmo em circunstâncias quando nós não vemos mais possibilidade alguma, é a gente lembrar de Cristo, que Ele fez por mim e por você, e que nós não merecíamos de maneira nenhuma, que nós não merecíamos de forma alguma, mas mesmo assim Ele decidiu nos amar. É dessa forma que nós temos que pedir ao Senhor, para que Ele nos ensine a amar, assim como Cristo nos amou. E a esperança que vivia aquela igreja, a esperança que vivia aqueles irmãos, era a esperança da vinda de Cristo, é a esperança de que você olhar para todos os lados, ver o mundo se acabando, ver as coisas desandando, é ver você estar caminhando em um deserto, é você ver que nada coopera para o seu bem aos seus olhos humanos, aos seus olhos da circunstância, dos seus olhos, você está olhando ali para aquele momento e você dizer que você tem fé, você tem esperança, que você crê na vinda do Senhor Jesus Cristo, e é isso que te alegra, é isso que te faz prosseguir, é isso que te faz focar no alvo, é você não olhar para o momento, o aqui e agora, mas é você olhar para Cristo, olhar para o alto, olhar para a cruz e saber que dias melhores virão, seja aqui, seja na eternidade, porque os seus olhos não estão focados nesse momento, os seus olhos não estão focados aqui nessa terra, mas os seus olhos estão focados na cruz de Cristo, na cruz onde Jesus pagou pelos nossos erros e nos faz ter esperança, ter fé, ter a certeza da nossa salvação, porque a sua fé está baseada nisso. Nossa fé está
alicerçada no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O versículo 4 ele diz: reconhecendo, irmãos amados, de que Deus, que fosses eleitos por eles, porque nós não fomos alcançados meramente por ouvir alguém falar. Foi utilizado esse meio, foi utilizado o meio da pregação. Gostaria de deixar isso bem claro, nós somos alcançados pelo meio da pregação, meio da revelação de Deus, mas Deus usa a pregação do Evangelho, porque nós precisamos ouvir e que nós fomos eleitos por Deus. Nós temos uma eleição de Deus, Deus nos escolheu, Deus te escolheu desde a fundação do mundo. Antes de Deus dizer haja luz, Ele já tinha um amor imenso por você e por mim. Ele já tinha um amor imenso por estes irmãos da igreja de Tessalonicenses. Eles foram eleitos por Deus para crer neles. Versículo 5 diz: porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, não é apenas eu falar. Não é apenas isso o que Paulo continua dizendo, mas igualmente com poder no Espírito Santo, em plena certeza de fé. Sabeis bem como procedemos em vosso benefício quando estava convosco. Não basta eu apenas falar. Se eu ficar aqui falando, se eu citar textos, isso não vai adiantar nada se não estiver cheio da presença de Deus, se eu não estiver com a presença de Deus, se você não for tocado pelo poder do Espírito Santo, não vai adiantar nada. Deus precisa ser o centro, Deus precisa estar em minha vida, vocês precisam ver Deus agindo através da minha vida. E aqueles irmãos com certeza viram o Senhor Jesus na vida de Paulo, viram o agir de Cristo através da vida dele. É tanto que por isso que foram chamados a igreja primitiva de cristãos, porque eles agiam como Cristo agia. E dessa forma nós devemos viver. Lembra que eu falei que a fé não vem sozinha? Justamente quando a fé vem, nós temos uma vida transformada, e através dessa vida transformada, as pessoas verão através da nossa vida o trabalhar de Deus, e assim, com certeza, elas serão grandemente impactadas pelo poder do Evangelho. Amém? O versículo 6 diz o seguinte: de fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Aqui Paulo está nos deixando algo muito claro. Nós, quando ligamos a TV, eu creio que você já ouviu diversas vezes essa frase que eu vou citar, quando nós ligamos a TV, nós vimos um evangelho que está baseado em pare de sofrer, em alegria plena aqui na terra, em você venha para Cristo, pare de sofrer. Essas mensagens hereges, essas mensagens que não provêm da palavra de Deus, porque quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vamos poder perceber o quanto os homens e mulheres de Deus sofreram por amor de Cristo, o quanto homens e mulheres de Deus sofreram por decidir não servir ao mundo, mas sim servir a Deus. Então eu quero dizer para você que apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, não permita-se abater, não permita-se você deixar desanimar por causa das circunstâncias, por causa dos momentos difíceis, mas sim olhe para Cristo, sempre esteja alicerçada na esperança, como já foi dito aqui no versículo 3, na esperança no Senhor e Salvador Jesus Cristo, na esperança nele, na esperança que um dia ele voltará e que quando ele vier não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem pranto, nem lamento, não haverá mais nada disso, mas sim será regozijo eterno, alegria eterna com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois moraremos com ele, teremos a morada celestial, estaremos morando e habitando
no Senhor, amém? O versículo 7, ele diz: dessa forma vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Nós vamos ver aqui que aqueles irmãos também, eles não ficaram apenas, tiveram suas vidas transformadas, não foi apenas isso, não tiveram apenas suas vidas transformadas e foram congregar com os irmãos em unidade, em comunhão, não foi apenas isso. Nós vamos ver aqui nesse texto que eles foram, eles foram semeadores da palavra de Deus. Eles não guardaram para eles não guardaram para si, eles não guardaram a palavra da verdade para si, mas sim, eles saíram e falaram do amor de Deus para toda a região. Eles fizeram claramente aquilo que Cristo declarou: sejam meus discípulos, tanto em Jerusalém. Eles foram discípulos em Tessalônica, eles foram servos do Senhor que impactaram aquele lugar, mas também em Jerusalém, em Samaria, eles espalharam a mensagem do Senhor para toda a região. Jesus disse: sejam meus discípulos em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra. E assim eles fizeram. Eles foram discípulos por onde quer que eles fossem. Todas as pessoas estavam ouvindo sobre o seu bom testemunho. Estavam ouvindo sobre a mensagem da cruz. E é isso que eu e você devemos fazer. Nós não devemos ficar parados. Nós não devemos apenas ouvir a palavra de Deus e guardar para o nosso coração. Como assim já foi dito por algumas pessoas, já tem dito, eu já ouvi isso algumas vezes. Nós devemos não apenas ouvir a mensagem do Evangelho e nos alimentar, nos tornar ovelhas gordas e empanzinadas, mas sim, nós devemos semear, nós devemos jogar a semente também, nós devemos lançar a semente para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 8 diz o seguinte: portanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que agradecemos nada sobre isso. Não ser necessário ele agradecer. Ele aqui está falando justamente sobre isso, sobre eles viver a mensagem da cruz, eles viver a mensagem do Evangelho, eles viver a mensagem que o Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou. Eles viver de uma forma que as pessoas glorificam a Deus, e assim eu e você também devemos ser, eu e você devemos procurar viver dessa forma, eu e você devemos procurar viver de uma forma que glorifique ao nome de Deus, assim como o próprio apóstolo Paulo disse: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós devemos meditar sobre isso, pois isso é algo muito sério. Se você teve uma vida transformada pela palavra de Deus, se você teve uma vida transformada pelo poder do Evangelho, não adianta você viver da mesma forma que você vivia antes. Se você tem vivido dessa forma, procure mudar, procure meditar nas Escrituras cada vez mais e conhecer qual é a verdadeira vontade de Deus. Porque eu creio que caso você ainda não está vivendo, é porque talvez você não conheça o Deus ao qual você diz que serve. E o versículo 9 ele diz: porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para serviste ao Deus vivo e verdadeiro. Interessante que nós procuramos desculpas para abandonar velhos hábitos, nós procuramos desculpas para não deixar algumas atitudes que tomávamos antes de nos converter. Às vezes falamos que a carne é fraca, às vezes falamos que esse pecado é mais difícil de ser abandonado. Eu concordo com essa questão em partes muito pequenas, porque se você teve uma vida transformada pelo Senhor, eu creio que se você verdadeiramente
clamar ao Senhor, Ele vai te ajudar a sair de toda e qualquer cilada. E nós vemos aqui, aquele povo, o povo da Macedônia, eles tinham muitos deuses e eles abandonaram todos os ídolos. Teve algo que um pastor certa feita me falou, eu questionando a ele sobre pecado, sobre como abandonar pecado. Ele me questionou o seguinte, ele colocou a seguinte questão para que eu pudesse meditar. Ele perguntou o seguinte: quando é que um mentiroso deixa de ser mentiroso? Eu tentando responder, eu disse: quando ele para de mentir. Ele disse: não apenas. Um mentiroso deixa de ser mentiroso quando ele para de mentir, mas quando ele se compromete com a verdade. Não adianta você querer abandonar o que é errado, se você não vai ocupar esse lugar com o que é bom. A palavra do Senhor diz que quem roubava, não roube mais. Mas o versículo não para por aí. Ele diz: quem roubava, não roube mais, mas antes trabalhe e ajude a quem necessita. Ele fala que mentia, não minta mais, mas antes se comprometa com a verdade. E é isso que nós devemos fazer. Nós não devemos apenas abandonar os ídolos, mas nós devemos seguir ao Deus vivo e verdadeiro. Que Deus te abençoe. E o versículo 10 ele diz: enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Aqui ele está falando sobre a segunda vinda do Senhor. Eu falei aqui sobre esperança. E essa esperança, eu vivo no sertão de Pernambuco, eu vivo aqui no sertão nordestino, e uma esperança que as pessoas têm é por chuva nesse lugar. Se eu falar que eu quero que chova, minha esperança é que chova amanhã, essa pode ser a esperança do meu coração, mas eu não sei se irá acontecer. Mas a esperança que está relatada nas Sagradas Escrituras quanto ao Senhor é uma esperança certa, é uma esperança convicta, é algo que certo que Ele virá, pois Ele nos prometeu. Ele disse que iria ao Pai, mas um dia voltará para nos buscar. E nós devemos viver nessa fé, nós devemos viver nessa esperança, nós devemos viver olhando com os olhos de quem não espera algo dessa terra. Como eu já ouvi um pregador dizer, nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais, mas nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. Nós não somos dessa terra, nós não somos daqui, nós somos viajantes, porque nós não somos daqui, nós estamos passando por aqui apenas. Um dia nós voltaremos para o Senhor, um dia nós prestaremos conta com o Senhor. E como diz em Hebreus 9, versículo 27, eu sempre menciono isso nos evangelismos, quando nós estamos abordando alguma pessoa na rua, eu sempre abordo usando esse texto que diz o seguinte: ao homem está ordenado morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo. Você deve procurar meditar quanto a essas palavras, a fazer uma análise, assim como Paulo sempre orienta: analise, pois, o homem a si mesmo. Analise, pois, o homem a si mesmo. Eu e você devemos procurar analisar a nossa vida, analisar como estamos vivendo, como nós temos levado nossa vida, como nós temos vivido o Evangelho. E se nós temos dito que somos cristãos, nós devemos sempre procurar meditar nas Sagradas Escrituras para conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Sempre em oração, sempre em jejum, pedindo ao Senhor que Ele diga ao nosso coração o que Ele tem para nós, sempre também baseado nas Escrituras, pois sabemos que o coração do homem é enganoso, mas a palavra não, a palavra sempre é verdadeira. Então sempre peça ao Senhor que revele ao seu coração o que Ele tem para você, o que Ele quer para você, mas sempre
vá sempre meditando nas Sagradas Escrituras, pois você saberá se aquela revelação que você teve, aquilo que você tem em seu coração é de Deus. Então, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E esse vídeo eu gravei especialmente para aqueles que estão conosco no grupo Estudo Bíblico. Eu vou deixar o link aqui embaixo, para se caso você quiser fazer parte, caso você queira fazer parte conosco, nós estaremos sempre meditando na Palavra de Deus e nós estamos estudando o livro de Tessalonicenses. Eu espero ter a oportunidade de gravar nos outros capítulos também, vídeos como esses, vídeos breves, mas que espero que edifique muito a vida de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.